Bom, quem estava precisando de ânimo e entusiasmo para fechar aqui esse nosso evento, acho que a gente teve uma boa dose aqui disso nesse último painel. Pessoal, vamos lá então. Estamos na reta final aqui do nosso encontro. Esse será o nosso último painel. Eu estou bastante otimista que a gente vai fechar com chave de ouro, então joga o cansaço para o lado, né? Concentra aqui, que eu acho que vai valer a pena o que virá na sequência. Bom, nessa tarde de hoje, nós abordamos diversos temas, né? Não faltou diversidade de assunto. Mas nessa diversidade de temas, boa parte das discussões tiveram algo que as unifica. Qual que é a reflexão que a gente faz aqui no Todos pela Educação? Na maioria dos temas educacionais, na nossa visão, o desafio hoje brasileiro não é mais o desafio da qualidade da formulação das políticas. Em maior ou menor grau, elas existem, em maior ou menor grau, elas estão ancoradas nas melhores evidências disponíveis e nas experiências de sucesso, principalmente aqui no Brasil. Por isso que na nossa visão aqui no Todos pela Educação, o grande desafio hoje das políticas públicas educacionais é o desafio da implementação. Possivelmente muitos aqui já ouviram falar da ciência da aprendizagem, vários já ouviram falar da ciência da alfabetização, possivelmente alguns já ouviram falar da ciência da pedagogia. Mas eu arrisco dizer que poucos aqui já ouviram falar desse termo ciência da implementação. Ele é incipiente, mas ele existe. E é disso que nós vamos tratar aqui nesse nosso próximo e último painel. Com isso, eu tenho a honra de convidar para compor aqui o nosso palco 3 dos principais especialistas nesse tema da implementação de políticas educacionais. Em ordem alfabética, então, eu chamo em primeiro lugar aqui a professora Claire Lever, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela está aqui. Thank you, Claire. They're going to show it on the screen here. They're going to show it in English, okay? Em ordem alfabética, segundo que chama ao palco, o professor Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Pode sentar no fim ali. Obrigado. E por fim, também da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a professora Gabriela Lota. Senta aqui. Aqui não. Muito bem. Muito obrigado. Primeiro, thank you, Claire. Deixa eu explicar como é que vai funcionar esse nosso último painel e já adianto que a gente vai terminar no horário combinado, né? Então, para fazer isso, a gente vai ter que acelerar um pouquinho o plano original, não só para respeitar o tempo de vocês, mas nossos convidados aqui também têm voo para pegar, aula para dar, reuniões para fazer. Então, nós vamos terminar 6h15 em ponto, ok? Vamos fazer o seguinte, aqui serão 3 partes, tá? A primeira parte, nós vamos ouvir a professora Claire, que vai fazer uma apresentação, meio de slides, de aproximadamente 15, máximo 20 minutos, Claire. Se puder ser 15 minutos, até melhor, para a gente poder ganhar tempo, tá? Na sequência, a gente vai para a segunda parte e a gente vai fazer uma rodada de reflexões da professora Gabriela e do professor Abrúcio, com comentários da professora Claire. E aí a gente faz também uma terceira rodada nessa mesma lógica, mas eu vou mexer um pouquinho aqui a ordem para dar uma dinamizada, tá bom? Sem mais delongas, para a gente não perder tempo. Professora Claire, muitíssimo obrigado. Eu vou fazer uma rápida apresentação sua, porque acabei não fazendo ao chamar.
professora Claire é uma das líderes desse novo centro do What Works Hub da Universidade de Oxford, na escola Blavatnik. É um dos poucos centros no mundo que tem se dedicado a estudar e explorar esse conceito da ciência da implementação, que não é, como a gente vai ver aqui, um tema absolutamente novo do campo das políticas sociais. A saúde, né, a professora Gabriela tem já se debruçado sobre isso, mas no campo da educação, aí sim, tem um caráter mais inovador. Professora Claire, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter feito a longa travessia. Não é uma travessia aqui do lado. Então, com isso, já passo a palavra para você poder fazer a sua apresentação, então, de 15 minutos. Muito obrigado. Thank you so much, Olave. So I'm hoping that the slides will come up. Will they come up? Okay, great. Os slides em inglês aparecem aqui, certo? Se vocês puderem colocar. Que não está aparecendo. E aqui vai ter em português, pessoal. Então aqui estamos com português. Inglês aqui na tela. Está subindo. Pronto. Funcionou. Okay, perfect. So as Olave said, I'm here from the What Works Hub, and I'm going to tell you a bit about, is there science behind policy implementation? So the way to introduce this is to say what we're doing within the What Works Hub is focusing on 3 pillars. We're doing some things on evidence translation, some things around evidence use, and me personally, I'm working in the area of implementation science. So the idea is that we support, through our research, governments in real time to implement evidence-based policies at scale. So the key thing here is working with government and trying to do things at scale. And that's what implementation science is about. But the question I was asked to respond to by Olave was, well, is there science behind policy implementation? I'm not a philosopher of science, but I thought I would respond to that challenge by just asking myself, well, what is science and how is science different from art? And then I'll use that to frame what I'm going to say to you today. So, what is science? I think science probably has 2 features. The scientific knowledge, which is organized and in some level emphasizes some kind of universal truth or a law. And then the scientific method, which emphasizes being analytical, being rigorous. And you might be familiar with the idea of forming a hypothesis, deducing predictions, and then testing. So I'm going to ask whether we can think of science of implementation along those 2 dimensions. But just to contrast it with what art is, well, art is more personal. There's still theory and knowledge, but the application is personal. And it requires more inventiveness and creativity. So the question you need to ask yourselves is, well, is it science or is it art? Do we see more inventiveness and creativity when we think about implementation than we do see science? So I will briefly offer some comments around the extent to which we might have some kind of truths or laws of implementation. And then I'm going to talk about the methods you might use to try and further policy implementation. So the first thing I want to talk about is there a universal truth? And I'm going to throw something out there which I think, even though it's quite a new field in education, I think is something that I've seen very pervasively. And this is the idea that you might have something called efficacy. So you might be able to go from an intervention activity to achieving student learning, and you can do that when you're doing it in a controlled, small-scale way. This could be a randomized controlled trial, or it could be a policy at the level of a municipality. But when it comes to trying to achieve effectiveness, which is doing that intervention through government and doing it at scale, and then trying to achieve learning at scale,
things can often get a lot harder. So when we're moving from working with one municipality to working with 5,000, it gets much harder. So trying to go from efficacy to effectiveness is hard. Bridging that gap is hard. And this has become known, not just in the field of education, but more generally as the voltage drop. Things work at a small scale in a controlled situation, but they tend not to work so well when we're thinking about doing them through wider government systems and doing them at scale. So that's my punt to you that there might be some kind of universal truth. There are examples where we can scale, but there are an awful lot of examples where it gets hard to scale and we see the efficacy lost as we try and reach effectiveness. So the second thing I want to offer you is something about the method. So here I'm going to mention two things. So the first thing I want to offer is it's possible to think about implementation in quite an analytical way. So let's go back to this idea that we do some kind of intervention. Let's think of it as being perhaps introducing a new curriculum, or moving to full-time education, or introduce some pedagogical practice like teaching at the right level. We've got some kind of intervention and we want it to achieve student learning. So we're going to need to deliver some activities. Okay, that's the intervention. We need to design it and deliver it. So we need to, as Professor earlier on today said, we might need to train teachers, do professional development. And we hope that's going to result in student learning. But there's a whole bunch of stuff that happens in between. And this is what I mean by being analytical. Let's take seriously what's in between the delivery of the intervention and students' learning. And what I would argue is one of the things that needs to happen is practices have to change in the classroom. So when we're being scientific, we're asking ourselves, can we go out there and observe and measure those proximate outcomes, those practices in schools? Are teachers using their trained techniques? And then we could also ask ourselves, are teachers changing their behavior because of those practices? Are they turning up at schools more often? Are students turning up at schools more often? So if we want to go from intervention activities through to students learning, there are things that need to change along the way, and we need to know whether they've happened. And I think that's where being analytical can help, because it helps us think about those activities, mapping into outcomes and behavior change, and then we can go and measure them. So that's my first kind of offering as to what science might do for us when thinking about implementation. The second way we can try and do things analytically is diagnosing why those things might not happen. So here, I'm just going to mention 3 things that might be difficult when we're thinking about doing things at scale, why the voltage might drop. The first is delivery. Ask yourself why it gets hard at scale. Well, is there a system to monitor whether activities are delivered? You can perhaps monitor it in one municipality, but can you monitor in 5,000? And are there consequences for failing to deliver? When we're doing things in a small way, we can often hold the people who don't deliver accountable. But can we do that when we're working at a much larger scale through government systems? So thinking seriously about how to achieve delivery. The second is practice change. The thing I've argued you need to change within a school. Again, at scale, how do we know if that's happened? Are we going into all of the classrooms when we're talking about 5,000 municipalities? That's an awful lot of classrooms you need to go into. Is there a system that could do that monitoring? And is there the flexibility to course correct when you figure out that those practices aren't changing in all of those classrooms? What would you do if you found that out?
And finally, is the design fit for context? So when we're thinking about working with a small-scale intervention, we can work with hand-picked teachers who are highly motivated. But when we're thinking about a national scale, we have to work with every teacher out there. And some of those teachers face, challenges and may not be quite as motivated or quite as capable. So we need to think about this context, this scale, and ask ourselves whether the design still works. And John List, who is the person who popularized the term, the voltage drop, he talks about how he personally tried to take an intervention that worked really well when he was doing it with 30 teachers, but failed miserably when he was trying to do it with 30,000. And he describes this as a problem of those people just don't scale. The second offering, and this is my last set of points, is I think science can help us think through how to test, how to learn, and adapt to achieve implementation. And I'm going to introduce two terms that I think is useful to push forwards on this front. The first is A/B testing. And the second is multi-site trials. And both of these things are actually quite common in the tech sector, but are less common in education. Although I heard from the organizations that you brought together, Olave, on Tuesday, that actually they are doing A/B testing. So I think Brazil is actually perhaps ahead of the curve in some respect, but I think there's scope to do more. So we're just at the cusp of starting to use these methods in the education sector. If you're interested in following up, one place to look is at the use of A/B testing. So this is taking a design and tweaking it slightly. So you have model A, you change perhaps who's doing the training or the mode of training, if it's a teacher training program, just slightly, and test it against the B variant. So you're comparing two versions of an intervention. There's a famous example from doing that with Teaching at the Right Level in Botswana, done by Youth Impact. They've also done something similar across a number of countries in another study around the use of mobile phone-based tutoring. Okay. That's Youth Impact's. Is it showing up? Okay. It's showing up on my screen, but okay. Let me also just close by saying, you might be skeptical. You might think you can only do adapt, or test, learn, adapt, when we're at a small scale, and there's no hope of that adaptation happening within government systems or at scale. It is harder to do it, but I want to offer a note of optimism that it's not impossible. So I personally have been involved in research in Rwanda where we've done precisely this. We've taken this idea of test, learn, adapt to take a randomized controlled trial that ran in a small number of schools in 2016 to 2018, and we're now scaling it up through this method in all schools in Rwanda. And we've done it in a very phased, and I would argue kind of scientific way. We started in the first phase by testing 4 variants of a particular intervention. For now, the intervention isn't so important. It happened to be about teacher performance pay. But we started by testing 4 different designs against a base model. And we did that in phase 1. We got the results. We talked to government. In the second stage, we chose 2 designs, and then we tested for complementarities between design features. And then in the final phase, we're saying, well, how could we make this cheaper? What corners could we cut and still achieve the same results? So this has taken us, in total, 4 years working with the government of Rwanda, but each year we're doing better. We're achieving more learning. So I think it is possible to improve implementation by testing, learning, and adapting, even when you're working with governments. So to sum up, I think
There is interest in studying implementation in education. We haven't got many universal truths yet, but I think there's one I've pointed to, the voltage drop. But I think we can use science methods to try and avoid the voltage drop. So, figuring out what to measure, thinking about measuring in classrooms, measuring implementation in classrooms, looking for that practice change, using A/B testing, and using adaptive testing within government systems. So, my punchline is, I think there is science of implementation. So over to you. You're probably going to tell me I'm wrong, but... Muito bom. Muito obrigado, professora Claire, pela importantíssima contribuição, provocação, respondendo a pergunta e no tempo que a gente combinou, novo, de 15 minutos, então começamos muito bem. Muito obrigado mesmo. Vamos começar com a professora Gabriela, depois eu vou para o professor Abrúcio. Professora, você tem sido uma das principais pesquisadoras no país no campo da implementação de políticas públicas, né? Não só no tema da educação, mas também no tema da saúde e no tema da assistência social. Inclusive, para quem não sabe, a professora Gabriela lidera o recém-lançado, né? Anotei aqui para não... Centro de Pesquisas de Implementação de Políticas Educacionais, o CEPIP, né? Fruto de uma parceria entre a FGV, a FAPESP e o Instituto Unibanco e o Governo do Estado de São Paulo, também 100% focado nessa discussão de implementação de políticas educacionais. Professora, comentamos nos últimos dias, nos mini-eventos que a gente fez com a presença da Claire, que essa pode ser uma discussão nova no campo, ou mais nova no campo da educação, mas outros setores de política social, essa conversa já existe há algum tempo, principalmente no campo da saúde, que você conhece muito bem. Dito isso, eu quero te fazer duas perguntas. Bom, primeiro te permitir reagir à apresentação da Claire, né? E aí, as duas perguntas são as seguintes. Primeiro, faz sentido trazer essa discussão de ciência da implementação para o campo da educação? Tá? E a segunda é, se faz sentido, quais são as particularidades do contexto brasileiro que a gente precisa ter em mente ao avançar esse debate? Tá ligado? Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Queria dizer que eu me sinto muito honrada de participar desse evento com tantas referências minhas e fico mais feliz ainda de ver o tema da implementação aparecendo nesse evento em vários momentos e ter um painel dedicado a esse tema, porque, como você disse, ele não é um tema novo em outros campos, mas ele é relativamente novo no campo da educação. E antes de eu responder a sua segunda pergunta, eu queria, acho que só talvez dialogar um pouco com o que a Claire trouxe, de por que estudar a implementação é extremamente importante se a gente quer avançar nas nossas políticas educacionais. O mundo dos estudos de implementação considera que a implementação é um pouco como abrir a caixa preta para entender a vida como ela é, né? Um exercício Nelson Rodrigues aqui. Vamos lá para a escola e entender por que aquela lei incrível que a gente criou, a BNCC, a reforma do ensino médio, quando chega lá na ponta, não é implementada, ou vira outra coisa, ou não se transforma em resultados que a gente esperava que acontecesse. E o que a gente sabe pelos estudos de implementação é que existe uma distância muito grande entre as nossas capacidades de formulação e bolar planos lindos e incríveis e a capacidade que os atores no local têm de transformar aqueles planos em decisões concretas em sala de aula. A gente teve agora há pouco, por exemplo, o professor Chico Soares mostrou uma proposta da BNCC incrível, que pode significar qualquer coisa para um professor interagindo com um aluno. E o que o professor vai fazer com aquilo é o que o aluno vai aprender. Então, quando a gente estuda implementação, a gente parte do princípio de que os resultados concretos de política pública vão se dar nessas interações cotidianas que muitas vezes estão fora do controle, observação e visibilidade de quem planeja a política. E aí a gente tem dois movimentos que precisam ser feitos para esse casamento acontecer entre formulação e implementação. O primeiro é a formulação se comunicar melhor, ou seja, a gente tem instâncias de tradução e adaptabilidade,
E o segundo é a formulação ou via implementação, ou seja, a gente ter canais de aprendizado, porque muita criatividade acontece ali na ponta. A gente que estuda implementação, a gente acabou de criar o CEPIP faz alguns meses, mas eu coordeno o NEB, que é o Núcleo de Estudos de Burocracia. Há 12 anos a gente estuda implementação, fazendo etnografia, acompanhamento na ponta. E o que tem de criatividade na ponta é incrível, para o bem e para o mal. A questão é que a gente nem aprende com o bem nem com o mal. Com o bem a gente poderia aprender para aprimorar as práticas e escalar, e com o mal para guiar para que as coisas aconteçam no sentido que a gente quer. Mas criatividade está dada o tempo inteiro. Então, os estudos de implementação, eles são super importantes porque eles trazem esse mundo real e tentam aprender ele, porque a gente pode dizer, mas é aleatório, então cada sala de aula é uma sala de aula. É verdade em partes, porque quando a gente começa a comparar salas de aula e escolas e redes, a gente começa a ver que tem processos muito sistemáticos que são respostas que os atores dão ao contexto que eles encontram. E que se a gente aprender com essas respostas e esses contextos, a gente consegue formular melhor. Então, acho que isso é uma coisa. Agora, nos estudos sobre o Brasil, eu queria trazer um pouco essa discussão, porque eu estou há muitos anos já estudando implementação e dialogando com a literatura internacional. E eu acho que tem 3 particularidades do contexto brasileiro que os estudos de implementação precisam aprender a aportar. O primeiro é que a gente falar de implementação num país absolutamente heterogêneo é muito diferente de falar de implementação de políticas na Dinamarca. E eu estou fazendo uma pesquisa comparativa à educação, primeira infância na Dinamarca e no Brasil, e é isso, os contextos com os quais os pedagogos vão ter que lidar são muito diversos aqui e são mais ou menos homogêneos lá, muito mais homogêneos. E, obviamente, fica muito mais fácil você desenhar políticas em um contexto homogêneo do que num contexto diverso. Então, diversidade, heterogeneidade é um elemento muito distintivo do nosso país. O segundo é desigualdade, que está colado em diversidade, mas é um pouco mais complexo, no sentido de que, para além de olhar para a diversidade, os nossos atores da implementação precisam entrar em sala de aula e lidar com contextos de alunos que são completamente desiguais em termos de vários elementos que vêm de fora da escola e que vão ser enfrentados ali na sala de aula. Agora eu estou falando de um professor, imaginem falar o Padula lidando com a rede de São Paulo, né, com milhares de unidades escolares que têm indicadores sociodemográficos e contextos territoriais completamente diferentes e que exigem um processo de formulação com muita adaptabilidade. Então, desigualdade é um segundo elemento muito importante do contexto brasileiro. E o terceiro, para complicar o coreto aqui, quando a gente fala de implementação no Brasil, é o nosso federalismo. E a gente estava na mesa anterior, paralela ali, discutindo isso. Uma coisa é falar de uma política de alfabetização igual para um país inteiro, pequenininho, homogêneo, e que você consegue ter centralização. Outra coisa é falar isso num país diverso, desigual, e que tem autonomia estadual e municipal para pensar a política educacional. Porque isso envolve pensar a implementação por meio de mecanismos de coordenação, incentivo, indução, construir capacidade para reduzir desigualdade. E aí o Alex falou uma frase maravilhosa. Alex, eu tive a honra de ser supervisora de doutorado do Alex, ele falou uma frase, de pós-doc do Alex, ele falou aqui, ele falou, eu como gestor no MEC, tenho que pensar em regulação de políticas com muita ambiguidade, porque os territórios são tão diferentes e cada município tem que decidir o que faz, porque eles têm autonomia. Então, como é que eu regulo sem mandar? Como é que eu construo junto? Como é que eu negocio? Como é que eu coordeno? Então, acho que o elemento do federalismo é o terceiro que eu queria trazer aqui, que importa muito quando a gente pensa em implementação, porque, no fundo, a gente está pensando em 5.570 unidades de implementação só em nível municipal, mas e aí você vai descendo os subníveis, vai para os estados, enfim. É muita gente implementando com muita autonomia, muita criatividade, mas como é que a gente aprende para cima e para baixo nesse processo? Perfeito. Obrigado, professora Gabriela. Vamos para o professor Abrúcio, Fernando Abrúcio. Professor, você é um dos principais pesquisadores brasileiros quando o assunto é reforma educacional. E quem conhece as suas pesquisas e publicações sabe que a dimensão da implementação ela tem um espaço destacado nos seus trabalhos, em especial quando aplicado ao caso do Ceará, que você conhece como poucos. Professora, a professora Claire destacou na apresentação dela o que ela chamou do risco da
queda na voltagem, né? Que é quando tenta se escalar soluções que dão certo em menor escala, né, para uma escala maior, né? E aí, voltando ao caso do Ceará, aqui a gente tem, arrisco dizer, uma experiência que vai na contramão dessa queda de voltagem, né? Porque você tem uma experiência que começa em menor escala com Sobral, sim, e que é disseminada para todos os outros 183 municípios do Ceará, a partir dessa referência de Sobral, com, eu diria, o oposto da queda de voltagem, um aumento nessa voltagem, dado que os resultados mostram que tem muita efetividade, não só na melhoria das médias de desempenho dos estudantes, mas na brutal redução das desigualdades entre os estudantes mais pobres e os estudantes mais ricos. Pergunta para você, professor, por que isso aconteceu por lá? Ou seja, o que da ciência da implementação, se é que, de novo, você concorda que a gente tem que avançar nesse caminho, o que o Ceará acertou quando o assunto é ciência da implementação? Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Já é boa noite, né? Prazer conhecer a professora Claire, prazer estar com a minha amiga Gabriela e com o Olavo. Antes de começar, eu vou lembrar uma piada que eu sempre faço em sala de aula, Claire, que é lembrar uma frase do Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemão, que fazia uma paráfrase, né? Fazia uma comparação entre Deus e diabo. E minha comparação entre formulação e implementação é entre Deus e o diabo. E o Nietzsche dizia, Deus está mais próximo da perfeição e o diabo mais próximo da imperfeição. E o diabo é mais interessante, dizia Nietzsche. Eu diria que a formulação está mais próxima, ou acredita estar mais próxima da perfeição, e a implementação está mais próxima da imperfeição e é mais interessante. Piadas à parte, o que eu acho que é importante pensar, e respondendo a tua pergunta, Olavo, a ideia de uma ciência da implementação é uma discussão de algumas décadas importante, na educação é mais recente, uma coisa muito importante que envolve, no fundo, a ideia de escala. A gente fez muitas reformas e quando a gente coloca a escala, fica mais complexo. Gabi ainda contextualizou mais, dizendo a escala no Brasil é mais complexa do que na Dinamarca. Temos diversidade, desigualdade, um desenho institucional muito consociativo, para usar o termo do Lippra, mais complexo. Então, o que é interessante é como deu certo no Ceará. Eu acho que é um bom caso para a Claire estudar, eu acho, o caso do Ceará, como o caso lá de Ontário, no Canadá. Tem alguns casos muito interessantes de implementação, porque, como disse o Olavo, o Ceará não só melhorou o desempenho, mas melhorou o desempenho com equidade. Não só melhorou o desempenho com equidade, mas saiu de um caso, um município, e multiplicou para a maioria dos municípios cearenses. Acho que a primeira razão que levou o Ceará a conseguir fazer isso foi governança colaborativa. Foi criar um clima de confiança entre os vários atores, dialogar constantemente entre os vários atores, conversar e aprender ao longo do caminho. Um pouco a apresentação da Gabi, conheço bastante os trabalhos da Gabi. A história de aprender ao longo do caminho é muito difícil para muitas cientistas de políticas públicas, né? Eles ficam, como assim aprender ao longo do caminho? Eu tenho o diagnóstico, né? Não, ali foi aprender ao longo do caminho por conta desse modelo de governança colaborativa. Eu acho que isso explica, pegando a discussão da Claire, a capacidade de disseminação passa muito por governança colaborativa. Segundo, eu acho que a construção de uma tecnologia de gestão por parte do governo estadual de coordenação. Vou usar o termo que Gabi usou. Quer dizer, o Estado criou uma tecnologia capaz de conversar, coordenar, apoiar os municípios. Porque a lógica fragmentada de implementação, mais ainda num país desigual e diverso como o Brasil, não produzirá disseminação. É uma contradição pensar nisso. Então, a criação de uma tecnologia de gestão, digamos, mais coordenada, capaz de apoiar os municípios, me parece muito importante. Outra coisa importante foram os incentivos. E a discussão dos incentivos tem que ser feita com muito cuidado, porque há uma cabeça na ciência política, na economia,
que acha que a lógica dos incentivos é a seguinte: nós sabemos como vocês se comportam, portanto, comportem-se como nós sabemos. Eu estou fazendo uma brincadeira, Gabi, mas tem muito isso. Eu acho que a lógica dos incentivos no Ceará permitiu uma combinação entre competição e cooperação. Quer dizer, criou regras que premiavam quem tinha melhor desempenho, mas criou regras para obrigar aqueles que tinham melhor desempenho a ajudar os que tinham pior desempenho. E isso fortaleceu a governança colaborativa. Se você quer disseminar, você precisa juntar quem tem melhor com quem tem pior desempenho. Senão você não dissemina, você não dá escala. E acho, só mais duas coisas, já falei demais. Eu fiz uma cola aqui da pergunta do Olavo, eu sempre escrevo minhas colas. Eu acho que tem duas coisas que ainda acho que são importantes. Uma preocupação muito forte em criar um caminho de ida e volta entre a secretaria e as escolas. É um pouco na linha do que Gabi falou. A tendência de quem está na secretaria é achar que a escola deve cumprir aquele plano, e se não cumpriu é porque houve algum erro, a imperfeição do diabo do Nietzsche. Nem sempre é isto. Eu acho que a conversa, o diálogo entre a secretaria e a escola, no caso do Ceará, sobretudo o papel do departamento que lidava com as secretarias municipais foi muito importante. E a última coisa que eu acho que é importante estamos falando de ciência de implementação. Claire falou muito, e Gabi, de certa maneira, falaram de contexto. E eu vou falar de uma coisa que dialoga com o contexto, que é a natureza da política pública. A ciência da implementação não vai ser igual na saúde, não vai ser igual na área ambiental, não vai ser na área da educação. E eu acho que o Ceará foi capaz de criar um discurso educacional, materiais pedagógicos educacionais que dialogaram com a escola. Porque, ao fim e ao cabo, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em escola. Escolas sozinhas não resolverão o problema. Mas se não der certo na escola, não dará certo em nenhum outro lugar. Então eu acho que, eu gosto muito do material pedagógico do PAIC, né? Discute-se muita coisa do PAIC, né? Formação, governança colaborativa. Eu gosto muito, Claire, do material pedagógico, porque ele me parece muito próximo daquilo que o professor pode transformar em aprendizagem do aluno, Gabi. Então, ciência de implementação tem que estar dialogando com a natureza da política pública. E, nesse sentido, ciência de implementação e educação tem que dialogar com práticas pedagógicas. Eu acho que eles foram capazes, e termino aqui, Olavo, porque muitas reformas educacionais, de um modo ou de outro, ou ignoram ou brigam contra as práticas pedagógicas. Há uma parte dos reformistas educacionais, que são sociólogos, economistas, cientistas políticos, que não gostam dos pedagogos. Olha, a pedagogia faz muitos erros, etc., mas, desculpe dizer, sem a pedagogia será muito difícil, para ser eufemista na minha frase. Então, eu acho que esse aprendizado, traduzir para a linguagem da educação é muito importante na implementação. Muito bom. Obrigado, professor Abrúcio. Palmas. O reloginho aqui está chegando perto do 000. A gente tem quase 6 minutos. Vamos dar um chorinho aqui de 30 segundos, ou seja, temos 2 minutos para cada um, para a gente fazer considerações finais. É uma pena, poderia ficar aqui um tempão acho, conversando sobre isso, mas acho que essa é uma primeira conversa, uma conversa muito mais longa que precisa ser continuada. Claire, queria pedir para você reagir às considerações que foram feitas pela professora Gabriela, pelo professor Abrúcio, e já emendar com as suas considerações finais. Yeah, sure. So when I was listening to the panel earlier about the BNCC, exactly what you mentioned about it came to my mind, this idea of the creativity within the classroom, which is great, but is also a challenge for implementation. So that really resonated. I also made that connection. I want to make one observation and connect it to what you said about inequality. So I knew that Brazil had inequality, but I hadn't understood with my own eyes before I came here, and I hadn't understood how much it's central to the debate in the education system. And I want to offer a note of caution, because I think the factors that might be driving inequality are highly likely to be correlated
with the quality of implementation. So places where we see low learning outcomes, we're probably also going to see poor implementation, and they're probably co-determined. And because implementation is crucial, you know, there's the possibility that if we don't address that, poor implementation can make inequality worse. So I think we need to think about trying to tackle potential inequalities in implementation. So that's my takeaway to your point. And then connecting to you, Bruce, I actually think, the Sobral-Serra scaling is a really interesting case study. And there are clearly cases where scaling works. But I think in that example, it's because the success factors at a small scale were identified and people thought purposefully about how to take this to scale. And this idea of the collaboration, you know, I think is about taking implementation seriously and taking scaling seriously. So it's not impossible to avoid the voltage drop, but it doesn't happen by chance. You have to think about what drove success at a small scale and then how to bring that through to a larger scale. So I think it fits with what I'm saying, and I do think we should build it into our slides as part of the Hub presentation. I think it's a really interesting case. Thank you. Bom, excelente, Claire. Obrigado. A resposta foi tão boa que eu vou tomar emprestada a sua primeira intervenção sobre a questão da desigualdade e como que sua provocação, né? Mas isso também tem a ver com implementação. Se entendi bem aqui o que você está trazendo. Vou pedir para a professora Gabriela e a professora Abruzzo reagirem a essa intervenção específica, que me parece aqui a mais interessante aqui para a gente fechar. A não ser vocês queiram fazer comentário sobre outras coisas. Também aqui, liberdade de expressão. Não, eu acho que é excelente porque ajuda a gente a puxar um outro ponto. Quer dizer, quando eu falei antes de desigualdade, eu estava falando muito da desigualdade dos cidadãos, né? Da desigualdade das pessoas. Mas tem um outro elemento de desigualdade que é fundamental para entender a implementação, que é a desigualdade na capacidade de implementar. E isso, no caso brasileiro, é muito grave, ainda mais quando a gente pensa na nossa história e a relação de coordenação federativa, porque a gente tem quase um paradoxo aqui, que assim, tem momentos da nossa história que a gente fala, descentraliza, deixa os municípios fazerem como eles quiserem, ou deixa as escolas fazerem como eles quiserem. A consequência é, como a gente é um país muito desigual, alguns fazem, deslancham, vão longe, e outros não conseguem fazer o mínimo, e a gente vai reproduzindo desigualdade. Aí qual é a reação a esse movimento? Centraliza tudo, tira a autonomia dos municípios e das escolas, é melhor a gente decidir tudo aqui de cima, porque não vai dar para eles decidirem. Quer dizer, em vez da gente investir na construção de capacidades, a gente tira a autonomia dos municípios ou das escolas. E a gente tem vivido esse movimento pendular há muito tempo e ele é muito problemático. A única saída para isso é construir capacidades no nível local, e aqui eu estou falando de município, mas também estou falando de escola, porque ao fim e ao cabo, esses atores vão tomar decisões. Quando a gente constrói capacidades, a gente dá condições para que as decisões tomadas sejam melhores, e para que as decisões tomadas, elas sejam na direção esperada para atingir resultado. E esse é um movimento que eu vejo a gente caminhar muito pouco, em como é que a gente constrói capacidades para a implementação, seja nas escolas, seja nos municípios, para que eles sejam bons tomadores de decisão, usem a autonomia, mas sejam guiados para quais são os resultados necessários, quais as condições necessárias para poder tomar essas decisões. Eu acho que esse, para mim, é um dos grandes temas aqui para a gente pensar para o futuro, como reduzir desigualdade na implementação por meio da construção de capacidades em nível local. Muito bom. Obrigado, professora. Abruzzo, para fechar. Bom, eu acho que a grande questão quando você tem uma fragmentação de atores que implementam, e que no caso brasileiro tem bastante desigualdade e heterogeneidade, é como você cria mecanismos de coordenação. Acho que o tema central é coordenação. E nesse sentido, acho que para a gente melhorar a implementação, tem 5 coisas que e vou falar essas 5 coisas e fechar a minha fala, tá, Olavo? 5 coisas que são muito importantes. Primeiro ter uma capacidade de quem coordena muito bem construída. Porque a ideia de que as secretarias no Brasil são fortes não é verdadeira. Eu estou falando das secretarias municipais e estaduais. Elas precisam ter... gestor educacional no Brasil é alguém que veio da escola e não teve preparação para ter uma visão sistêmica. E aprende na prática. A vida é assim e vamos lá.
Então, fortalecer o papel do coordenador é uma coisa muito importante. Segundo, nós temos que melhorar a gestão de pessoas. Nós temos vários níveis de gestão de pessoas na educação. Gestão de pessoas do burocrata que trabalha na secretaria, do burocrata que trabalha na regional de uma região, do diretor ou da liderança escolar, do professor. E temos que ter uma visão que é capaz de não só mostrar o que é específico, mas o que é comum entre estes. É muito comum hoje dizer que nós precisamos ensinar mais gestão na educação. É verdade, mas é preciso ensinar mais pedagogia na educação. Então, acho que a gente precisa ter um olhar capaz de ver essas duas coisas. Terceiro elemento da coordenação é como que a gente cria melhores incentivos para a cooperação. Porque a cooperação não é natural, a colaboração não é natural. Criar arenas de conversa. O Brasil não tem um sistema nacional de educação. Enquanto não tiver, será muito desigual na educação. Ouvi hoje o deputado Hugo Mota, aprovar um plano nacional de educação sem o sistema nacional de educação é nada, porque nós não vamos ter governança. Nós já vimos isso nos últimos 2 planos. Então, criar mecanismos que incentivem a colaboração, a cooperação são fundamentais. 2 últimos pontos, Olavo. 4º ponto, um pouco a coisa que Gabi falou, que eu acho que é muito importante. A educação vai ser feita localmente. Não dá para fazer de Londres ou de Brasília a educação em países com essa complexidade. Isso é o mapa do Jorge Luis Borges, escritor argentino, cujo personagem do livro fez um mapa maior do que o lugar que ele desenhava. Isso é loucura. Mas para isso precisa criar capacidades estatais locais. Eu acho que a gente precisa pensar em como fortalecer essas capacidades, que não são capacidades apenas, Olavo, de gestão. Eu vou dar um exemplo. Nós temos que criar capacidade de gestão no sentido normal que a gente usa, mais regular, né, administrativo. Capacidade de articulação para resolver problemas como inclusão de crianças com deficiência, primeira infância. Tudo isso é problema intersetorial, é problema de articulação. A gente fica ensinando gestores a fazer monitoramento, avaliação, muito importante. Mas se eles não souberem articular com a saúde, não tem política de primeira infância. Se não souberem articular com o município vizinho, não vão conseguir fazer formação de professores. E o último ponto, e eu acho que ele é muito importante, para resolver o problema da coordenação, a gente tem que acreditar mais nas escolas. Isto é sério isso. As escolas têm muitos problemas, muitas insuficiências, muitas dificuldades, mas nós temos que fortalecê-las, institucionalmente. E fortalecer como um lugar de comunidade prática, que essa comunidade de práticas possa ser mais capaz de fazer melhor, de aprender com o outro, de conversar com a secretaria. Se a gente não acreditar nas escolas e não fortalecê-las, é muito difícil mudar a desigualdade. É fácil fazer o diagnóstico da desigualdade e dizer, olha, naquele lugar ali do norte da Inglaterra, naquele lugar no norte do Brasil é muito desigual, não tem professor, logo vamos intervir. Não dará certo. Então nós temos que acreditar mais nas escolas, porque o lugar em que a gente aprende mais com a implementação é nas escolas, e elas podem ajudar a gente a aprender mais. É isso, obrigado a todas e todos. Muito bem. Obrigado, professor Abruzzo. Pessoal, salva de palmas para os nossos 3 panelistas aqui. Professora Claire, muito obrigado. Volte sempre ao Brasil. Professora Gabriela, também, muitíssimo obrigado pela sua participação. Professor Abruzzo, como sempre, também, muito obrigado. Vou liberá-lo já para pegar voo, dar aula. Agradecer demais. Gente, tchau, tchau.